Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Kátia Ferraz e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa carteira em fio náutico. Olha que gracinha, cabe na palma da mão. Ela é super rápida de fazer, eu fiz em mais ou menos 1 hora e pouquinho. Então aqui eu apliquei o meu imantado. Ela tem aqui um lado que você pode colocar o dinheiro dobrado se você quiser. O cartão tem mais outras 2 divisórias, tá vendo? Deste lado. É bem simples, bem rápida de fazer. Esse fio é o fio náutico que eu utilizei da minha parceira aqui, Fios da Dri, e eu vou mostrar para vocês no detalhe a seguir, tá bom? Uma boa aula para vocês. Nesta aula, nós vamos utilizar os seguintes materiais: tesoura, fita métrica. É importante porque cada fio você vai precisar de um número de pontos, tá bom? Neste caso aqui, vou utilizar um fio náutico, são os fios da Dri, minha parceira. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Além disso, uma etiqueta, se você utilizar para colocar na sua peça. Um imantado, esse daqui é de 18 milímetros, tá? Ele é de costurar, eu prefiro esses, são mais fáceis de aplicar. Minha agulha número 7, que eu vou trabalhar com ela, e uma menor para apenas auxiliar nos arremates, tá bom? Então, já vou iniciar na sequência a nossa aula. E o meu fio náutico, ele tem 5 milímetros, tá bom? Para começar, eu vou fazer aqui 27 correntinhas. No caso, como eu disse há pouco, cada fio vai precisar de um número de pontos iniciais, tá? Então, você vai precisar medir as suas correntinhas. Na verdade, você vai precisar medir a sua primeira carreira, porque quando nós fazemos as correntinhas, ela vai aumentar. Quando nós trabalhamos na correntinha, o ponto, seja lá qual for, ela vai aumentar o seu tamanho, tá bom? Então, aqui no caso da minha, como eu tô utilizando esse fio náutico, olha, de 5 milímetros, ele precisa de 27 pontos para alcançar o tamanho que eu preciso da base da minha carteira, tá bom? Na base, assim, na forma de dizer, iniciando o trabalho, porque ela é dobrada, então ela vai ficar com o tamanho final, que depois eu vou mostrar todas as medidas no detalhe para vocês. Vou contar aqui se eu fiz 27 e já volto aqui, tá bom? Para iniciarmos a primeira carreira. Feitos, então, minhas 27 correntinhas, eu vou iniciar pontos baixos. Veja aqui tá o meu último ponto, e nele onde eu já vou iniciar o meu primeiro ponto da subida, tá bom? Então, aqui na alcinha de trás da correntinha é onde eu trabalho os meus pontos iniciais. Então, vou fazer um ponto baixo para cada laçadinha atrás da correntinha. Por que eu trabalho desta forma? É uma técnica para que o seu acabamento fique bom, fique perfeitinho, o seu ponto fique fechadinho assim, tá vendo? E a parte de baixo, que você já trabalhou as correntinhas, vai ficar igual a parte de cima. Quando você trabalha do método tradicional, que é pegando o ponto pela frente da correntinha, ele tem uma tendência de abrir o ponto, olha só, tá? Então, eu não faço desta forma. Eu pego na laçadinha de trás da correntinha. Então, vamos pegando ponto sobre ponto atrás da laçadinha. Isso faz toda a diferença no seu trabalho. Alguns fios como este náutico, é bem fácil de trabalhar assim mesmo, porque ele é poliéster, escorrega na agulha e vai fácil. Alguns são mais difíceis, como o barbante, que é um fio mais fino, mas vale a pena a gente fazer, porque é só a primeira carreira que é assim, tá bom, gente? Vale a pena, porque o trabalho vai ficando desta forma, olha. Então, eu vou fazer aqui meus 27 pontos, vou medir para vocês, para mostrar o tamanho que precisa ficar. Na verdade, eu já vou falar para vocês ir testando aí com o fio que você está fazendo, a primeira carreira,
Quando você terminar de fazer, ela tem que medir 32 centímetros, tá bom? Vou terminar a minha aqui e já volto para mostrar a medida para vocês. Até já! Olha só, aqui, olha, vou segurar para puxar e mostrar para vocês a fita, na fita o tamanho que está a minha primeira carreira, tá? 32 centímetros. Então, é desta forma que nós vamos iniciar a subida, que vai ser a parte maior do trabalho, e depois vão haver dobraduras, tá? Nesta base aqui. E vai ter uma subida também, que é a parte que dobra para fazer a parte de cima que fecha a carteira. Então, aqui nós vamos seguir apenas fazendo pontos baixos. Na forma que eu trabalho a minha técnica, por exemplo, agora eu não faço correntinha, eu já faço um ponto baixo direto no primeiro ponto, desta forma, olha, colocando a agulha aqui. E não esquece sempre de erguer a sua laçada na altura da agulha, tem que ficar assim, quando você tá trabalhando, tá bom? Essas técnicas são muito importantes de ser aplicadas no seu crochê, porque assim você tem um trabalho bem feito. Esse vai ser o seu diferencial, tá bom? Se você aprende aqui comigo, eu vou ensinando técnicas muito bacanas de acabamento, aperfeiçoamento. E o seu trabalho vai ficando assim, ó. Então, é simples, são simples pontos baixos, porém, se você não aplicar a técnica correta do crochê, ele não fica um bom trabalho, né? E esse vai ser o seu diferencial, onde o seu cliente vai te procurar mais vezes. Então, vou fazer aqui, ponto baixo, até chegar no final da carreira e volto para mostrar finalizando essa carreira e iniciando a outra, tá bom? Até já! Olha só, se você trabalhar a minha técnica, quando chegar aqui no final da carreira, obviamente que esse é um fio mais grossinho, então é visível que ainda falta um ponto. Mas às vezes você tá trabalhando com barbante, então isso aqui fica imperceptível. Verifica que aqui tem um ponto assim, ó, que é aquele ponto lá inicial, quando eu não pulo um ponto, eu apenas já inicio fazendo a carreira no próprio primeiro ponto, que seria o último das correntinhas, tá? Então, você vai fazer um ponto baixo aqui, que é o último da carreira. Se o seu fio for fino, como eu disse, você conta os pontos para ter certeza de que você não está comendo nenhum ponto, tá? E aí o seu trabalho vai subir reto. E para a nossa carteira é essencial que não falte pontos, para ela não ficar torta e também ela acoplar bem os cartões de crédito, né? Porque é o tamanho mais ou menos do cartão. Cartão de crédito, débito, ou seja qual for. E aí, inicialmente, também na terceira carreira, a mesma forma. Olha, pega o seu ponto, já vem direto aqui no primeiro e faz ele desta forma. E segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou terminar minha carreira aqui, essa terceira carreira, que são 27 pontos em cada carreira. Vou fazendo aqui e vou lembrar vocês mais uma vez que você pode fazer com qualquer fio, tá bom? Desde que você tenha este tamanho de 32 centímetros. Nesta faixa aqui, 32 centímetros. Então, é simples, você vai contar. Vamos supor que você está trabalhando com barbante e dê 50 pontos. Então, todas as carreiras vão ter 50 pontos, tá? Você vai medindo e você vai conseguir fazer a minha carteira, a minha receita aqui, com o fio que você quiser. Utilizando aí o tamanho, as medidas corretas. Eu vou terminar aqui essa terceira carreira e já volto com vocês para dizer de quantas nós precisamos aqui para essa subida, ok? Até já! Olha, ela é bastante rápida e simples. Então, terminei minha terceira carreira. Olha só como que fica o acabamento dessa peça aqui. Olha que graça, né?
Então, nós estamos apenas iniciando, mas é bem rápido esse trabalho. Eu vou medir aqui para vocês. Essas 3 carreiras no meu fio náutico tá medindo 4 centímetros. E eu vou subir aqui um total de 7 centímetros. Então, do início até o final, eu preciso de uma altura de 7 centímetros aqui, tá ok? Provavelmente eu farei mais 2 ou 3 carreiras. E como eu disse antes, depende do fio, você vai ter aí uma quantidade. Obviamente, se você usar barbante, vai ser o dobro de carreiras, provavelmente, ou mais, tá bom? Então, eu tenho já 4, eu vou subir até chegar com meus 7 centímetros e volto aqui com vocês, tá? Pra dar continuidade, e aí vai haver uma mudança na subida pra gente montar a nossa carteira. Então, segue normal, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até alcançar os 7 centímetros de altura. Então, lembrando você precisa ter 32 por 7, ok? Vou fazer daqui, quando eu alcançar os 7 centímetros de altura, eu volto com vocês. Gente, já subi meus 7 centímetros. Nós ficamos aqui com 6 carreiras, tá bom? Olha só, 7 centímetros por 32. E agora nós vamos fazer uma subida aqui, que é a outra parte da dobradura da nossa carteira. É bem rápido. Então, nós vamos trabalhar aqui 10 pontos baixos, apenas 10 pontos baixos, e parar para voltar. Então, vou fazer aqui com vocês, vou explicando mais uma vez a questão dos fios, né? Então, você vai precisar anotar essas medidas certinhas aí, porque eu vou trabalhar aqui no meu. Vou fazer os 10 pontos aqui com vocês, já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bom, porque eu preciso trabalhar 10 pontos com o meu fio? Porque eu preciso que este tamanho agora que eu vou subir tenha 11 centímetros de largura, tá bom? Então, ó, passou um pouquinho, não tem problema, vai dar 11,5, porque se eu for medir certinho, vai dar 11,5, né, ó, 11,5. Só que eu não posso deixar com 10, que se eu tirar 1, ele vai ficar com 10, ó. Então, eu tenho aqui 10 pontos com 11 centímetros. Se você estiver utilizando outro fio, seja fio de malha, um fio náutico mais fino, barbante, não importa quantos pontos tenham aqui, você vai precisar de 11 centímetros com essa subida, tá? Então, eu também tenho um tamanho aqui que eu vou precisar. Você vai parar nos seus 11 centímetros e virar para fazer a volta e começar aí a segunda carreira dessa subida. Nós vamos subir uma aba aqui, vai fazer tipo um L nessa peça que nós estamos tecendo. Vai ser um L, tá? E depois vai ter a dobradura para formar a nossa carteira. Como eu disse, é bastante simples, rápida de fazer. Principalmente com esse fio náutico aqui, que ele é leve. E você viu como trabalha rápido, né? Dá para você fazer numa tarde, em poucas horas, mesmo você que não tem experiência, que não tem muita experiência no crochê, né? Consegue fazer, tá bom? Inclusive, se você é iniciante e quiser aprender os pontos básicos, eu tenho aula aqui no canal, tá? Para iniciantes de pontos baixos, altos, médio altos e as correntinhas que são a base para o seu crochê. Posso deixar o link aqui na descrição para vocês. E aí, aprendendo os pontos básicos, você já consegue fazer uma carteira dessas. Então, veja que está subindo, né? Tá subindo.
E aí eu vou precisar que esta parte aqui que eu estou subindo, esse zigue-zague, e de volta aqui, ó, que é o meu zigue-zague da próxima aba, ida e volta, vai subir num total de 23 centímetros. Então, olha só, você vai contar 23 centímetros desde o início aqui, desde a primeira carreira da parte maior. Daqui pra cá, quando der 23 centímetros aí com o teu fio, 23 aqui, 11 aqui, tá bom? Ó, o meu tá dando quase 12, não tem problema. Como eu disse que se eu tirar um ponto, ele vai ficar com menos de 11, eu não posso. Então, não é uma medida exata, porque de acordo com o fio utilizado, o meu náutico é um 5, então ele é um pouquinho grossinho, tá? Mas se eu tirar um ponto, ó, eu vou ficar com menos de 11 e não dá. Não dá porque não vai caber o meu cartão aqui. Então, ficou com 12, né? Ó, trabalhando o ponto, ficou com 12, não tem problema. E a base aqui, 32. Ó, veja que dependendo de onde você mede, já dá uma diferença. Isso é normal, tá dando 31,5, porque o crochê tem uma tendência de encolher, né? Como eu trabalhei rápido aqui, ele tava esticadinho e agora ele deu uma diminuída. Porém, essa diferença de meio centímetro para 1, meio centímetro até tudo bem. Quando dá 1, já pode ser que fique apertado, porque nós vamos ter dobraduras e emendas, tá vendo, ó? Enfim. É bom deixar esses pontos claros aqui para vocês, porque isso acontece de acordo com o fio utilizado, a agulha utilizada. O que eu pretendia era que fossem 11 centímetros, está com 12, mas não tem problema sobrar um pouquinho, o que não pode é faltar. Então, se ficar com 10, é importante que você aumente, né, corrija o trabalho, desmanche e faça um ponto a mais, por exemplo, para dar certo a nossa carteira, tá bom? No final eu vou passar todas as medidas certinhas de como ela ficou e de quanto foi a base e a subida. Então, vou fazer aqui 23 centímetros de altura, desde o início aqui até aqui, você conta. Quando eu chegar nos 23 centímetros, eu volto com vocês, tá bom? É bem rapidinho, até já. Voltei com vocês aqui, após fazer as 6 carreiras da parte de baixo. E aí, eu tenho 23 centímetros de altura nesta parte, tá? Olha só. 23,5 aproximadamente, tá bom? Sempre passa um pouquinho. O importante é que não fique menor, tá bom? E aqui, meus 11,5 também, tá? 23 por 11 é o tamanho ideal, ou pode passar meio centímetro, não tem problema. Como eu disse, é de acordo com o fio. Então, nós temos um L, né? Como você pode ver. E aí, a forma que nós vamos fazer a dobradura desta peça é assim, ó. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera aqui para você conseguir visualizar. Então, eu venho esta parte e vou igualar aqui, ficando com este lado assim. Depois, eu volto para cá. E aí, eu tenho esse fechamento aqui da parte de baixo, desta forma, tá vendo? Ó, repetindo. Essa parte maior, que é a base lá das 6 carreiras que eu fiz, eu vou dobrar aqui, de acordo com essa lateral, tá? E depois voltar com esta outra parte pra cá, ficando assim. Precisa ser fechado aqui, aqui, tá? Olha só, aqui. E essa parte de cima, nós vamos fechar assim, ó. Deixando essa sobra aqui no meio, que é a dobradura da nossa carteira. Então, ela vai fechar certinho em cima dessa. Desse jeito, tá vendo? Então, eu vou vir trabalhando agora com a emenda e vou mostrar pra vocês, ok? Vou vir emendando toda a lateral dela e, por último, aplicar o imantado e a etiquetinha. Olha só, tem várias formas de emendar, tá bom? Mas eu optei em fazer
com o fio passando com uma agulha menor. Então, eu deixei aqui uma sobra de 2 metros de fio, que vai ser o suficiente para emendar e vai sobrar, tá bom? Então, se o seu fio é um fio grosso ou fino, você vai precisar deixar aí um tamanho que dê a emenda. Geralmente eu meço assim o que eu vou emendar vezes 4, tá bom? Para que não falte. Então, nesta parte aqui, ó, nós temos a dobradura de baixo, eu vou começar a emenda por aqui, pela parte de cima, tá? Então, lembra que você vai dobrar, medindo de acordo com o fechamento. Então, se você ver que assim vai dar certo, volta com a sua dobradura e começa a sua emenda. Então, eu vou vir com o fio, que é 2 metros, no caso do meu aqui, vou puxar assim, e começar a emenda passando o fio de um lado para o outro, desta forma, ó. O que estiver mais visível no de cima é onde vai passar a laçada da sua emenda. Então, é simples assim. É só você ir passando desta forma. Eu puxo de um lado, eu não vou passar por cima, eu vou vir aqui do outro lado e trazer o fio sempre por baixo dos outros fios. Esta é a forma que eu vou fazer a minha emenda, tá bom? Tá vendo, ó? Sempre nos fiozinhos mais próximos um do outro, para que não fique buracos e a sua emenda fique correta. Também posso fazer do avesso? Pode, depois vira. Então, ó, vou fazer aqui, quando eu chegar aqui no final, eu preciso voltar. Vou fazer mais esse pedacinho, desta mesma forma, e já volto com vocês, para mostrar como é que eu vou trazer o fio pro outro lado, tá bom? Até já! Então, eu já fiz a emenda aqui, ó, desta primeira lateralzinha. Eu vou vir com a minha agulha e vou trazer o meu fio pra dentro. Vem por aqui com a sua agulha para trazer o seu fio para dentro da carteira. E aí, você vai se organizar da seguinte forma. Eu vou precisar trazer o fio até aqui, para a próxima emenda, que é a emenda de baixo. Então, vou precisar trazer o fio até aqui. Ó, se você ficar com dúvida da marcação, já pega a sua agulha a partir daí. Eu vou fazer assim com a minha. Para vir trazendo o meu fio por dentro dos pontos, né? Porque a sua carteira, ela vai abrir para você fazer o uso. Então, é importante que não apareça esse fio de emenda. Aí, eu vou trazendo, olha, o meu fio e conduzindo ele até o local que eu preciso para continuar a minha emenda, tá bom? Não deixa franzido, deixa bem esticadinho, frouxo, para não deformar a sua carteira, tá? Quando eu tiver com ele aqui, então eu já posso ajustar para fazer a próxima emenda. Eu vou organizar aqui ela e mostrar para vocês, ó. Então, lembra aquela parte maior que nós dobramos assim e depois assim? Eu vou precisar fazer a minha emenda agora, ó, aqui, desta dobradura com esta lateralzinha. Assim, da mesma forma, passando o meu fio entre um vãozinho e outro, deixa eu medir a altura, essa daqui é melhor, e passar por dentro, de um lado para o outro. Viu, ó? Agora aqui, sempre vai passando nos fiozinhos que estão mais próximos, ó, um do lado do outro. Traz pro lado de cá, eu não passo ele por cima, como eu disse, passo ele por baixo. Então, trouxe pra cá, já vai pegar esse e esse, ó.
Quando você terminar de passar, você já leva pro outro lado. E assim eu vou fazer a minha emenda desta lateralzinha, desta forma. Quando chegar aqui no final, aqui ó, eu volto com vocês pra gente fazer a emenda de baixo, que é a maior. Olha, são 3 peças, junção de 3 peças. 1, 2, 3. Então, eu vou fazer, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, olha, na parte de baixo, tá vendo? Então, já fiz aquela emenda aqui, a primeira, trouxe o fio por dentro, lembra? Conduzindo entre os fios. Fiz essa daqui, ficou desse jeitinho, olha. E agora chegou aqui na parte de baixo, onde nós temos as 3 camadas, tá vendo? Que nós dobramos assim e depois assim. Agora nós vamos... Essa é bastante simples de fazer, porque nós vamos passar, olha, por baixo da correntinha, agulha, ó. Tá vendo a correntinha aqui? A próxima, tá vendo aqui? Nós estamos passando a agulha por baixo dela, inteira, olha. A outra aqui. E você vai trazer o seu fio pra cá, atravessando pelas 3 correntinhas. Depois, você já passou por essa, vai pela próxima, ó. Vou separar aqui para você visualizar. Aqui, aqui e aqui. Tá vendo que a minha agulha passa embaixo das 3 correntinhas? E aí você vai trazer o seu fio pro outro lado. E vai fazendo esse zigue-zague de emenda entre as correntinhas. Se você ficar em dúvida se já passou naquela correntinha, para não ficar buraco e nem atrapalhado, ó. Antes de você terminar de passar o fio pro outro lado totalmente, para aí, ó. E você tá vendo o seu fio ali dentro. Então, já vem aqui nas próximas 3, ó. 1, 2 e 3. É uma dica legal para você não se perder na sua emenda. É bem simples, eu também não gostava de fazer emendas, mas aí eu fui adaptando técnicas e é bem bacana você ver o seu trabalho finalizado, tá bom? Agora eu posso puxar aqui para finalizar a emenda destes pontos e já trazer destes pontos. Você pode fazer isso até o final, vai deixando o seu fio lá para você pegar os próximos, ó. E aí bem rapidinho, quando você menos percebeu, já acabou a emenda. E aí, quando eu terminar essa aqui, da parte de baixo, que é bem rápida, eu já volto com vocês. Quando eu chegar aqui, ó, eu volto para subir a lateral aqui, a última lateral, aplicar o imantado, aplicar a etiqueta e finalizar a nossa carteira rapidinho, ó. Eu já volto com vocês, tá bom? Finalizei a parte de baixo, olha só. E agora vamos para essa lateral, tá? Então, mesma coisa. De um lado e do outro, passo o fio. Vai pegando a alcinha que estiver mais aparente na parte de cima e que está do lado da emenda anterior. Não tem uma regra assim de alcinha correta, mas essas regras que eu estou falando aqui para vocês são as mais próximas de ficar com o acabamento perfeito. Então, você vai bem próximo tanto do fio que acabou de levar, como os fios de cima, os que estiverem mais no alto, tá? Para você trazer a sua emenda passando por baixo assim, e nunca por cima, nunca assim, tá? Sempre por baixo, ó. Sempre por baixo. E assim vai fazendo a sua emenda. Só mais alguns, né? Ó, já fiz metade desta lateral. Quando chegar aqui, mais uns 3, 4 pontinhos passando aí, eu vou voltar pra gente conduzir o fio um pouquinho por aqui e fazer a última emenda deste lado. É bem rapidinho, olha aí como tá ficando.
Depois também tem que esconder, arrematar o fiozinho inicial lá. E no meu náutico é importante dar uma seladinha aqui para ele não desmanchar, tá bom? Vou terminar até aqui e volto com vocês. Olha, terminei aqui essa emendinha lateral, já estou aqui. Então, eu preciso trazer o meu fio, conduzir ele por dentro dos pontinhos, até aqui esta última emenda que nós faremos, ó. Então, vai ser daqui que vai sair minha última emenda. Eu vou conduzir a minha agulha por dentro dos fios, dos pontinhos, até chegar aqui. E levar o meu fio, conduzindo ele até lá. Sem apertar, apenas para ele passar por dentro dos pontos, não ficando aparente. E aí, pronto, estando com ele aqui, nós vamos iniciar esta última emenda, tá? Então, vou pegar e passar ele dentro dessa alcinha aqui. E depois pro outro lado, ó. Desta forma. Uma laçadinha de lá, uma de cá. Conduzo pro lado de lá. Mesma coisa, mesma regra, mesma técnica. Não passa por cima, tá bom? Este e este. E passo por baixo das laçadinhas. De um lado pro outro, nesse zigue-zague. Até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu venho com vocês pro nosso arremate e vou aplicar aqui o meu imantado. Vou mostrar para vocês a forma que é aplicado, porém não todo, tá bom? Porque ele tem, os dois lados são 8 costuras que eu faço. Então, vou mostrar uma costura para vocês, ver como que eu aplico o imantado e a posição aqui na carteira, tá bom? Então, emenda daqui até aqui, eu já volto com vocês. Então, quando eu termino minha emenda, eu venho com a agulha aqui por dentro, próximo de onde eu terminei, e vou trazer o meu fio para dentro, para arrematar. Viu como sobrou aí? Uns 80 centímetros, tá bom? Mas é melhor sobrar do que faltar. E aí ter que fazer mais emendas, mais arremates. Eu vou cortar, conduzir ele aqui por dentro. Conduzir ele assim, uns 3, 4 pontos. Já tá ótimo. Mas eu vou aquecer a pontinha, como eu disse, para não ter problema de desmanchar e ficar saindo os fiozinhos do meu fio. O acabamento também é importante, então vou cortar. Você pode colar a pontinha do náutico ou apenas dar uma aquecidinha que ele gruda aqui, tá bom? Vou fazer isso nas duas pontinhas que eu tenho aqui e já volto. Vim mostrar para vocês a forma de aplicar o imantado, então esta é a posição, tá bom? Ó, uma pequena sobra de uma meia carreira. E aí, você vai aplicar, tá bom? De um lado e do outro, você pode tanto utilizar uma agulha de mão com linha fina. Eu até peguei, olha, da mesma cor do fio para eu costurar assim. Mas eu achei melhor costurar com o próprio fio náutico, então você vai pegar. Se você utilizar o fio náutico, você pode também utilizar um outro fio que você está acostumado a usar, que seja do mesmo tom. Pode usar nylon para costurar, desde que fique bem firme, tá bom? Ó, eu usei aqui o próprio náutico, então quando você corta um pedacinho, você vai desmanchar ele assim, ó. E esse fio que você tá desmanchando, que vai servir, olha, de fio para você emendar. Ele é um nylonzinho, ó. Vai servir de fio para você emendar o seu imantado. Você pode costurar ele tanto com uma agulha de linha, se você conseguir passar, uma agulha de alfaiate, ou uma agulha fina, como eu faço aqui, ó.
com o meu, passando o fio por dentro. Essa agulha tem 1,5, por isso que ela encaixa aqui dentro do meu imantado. Depois eu trago esse fio pra dentro da peça, amarro bem firme, olha, com a outra ponta que está lá. Eu faço desta forma, porque o acabamento fica bonito e ele fica bem firme mesmo, dando nó. Poderia ser com agulha de costura, dá mais trabalho, porque você tem que costurar várias vezes. Desta forma que eu vou passar o meu fiozinho aqui por dentro, cortar o excesso. Vou dar uma aquecida nessa pontinha aqui, cuidado, tá bom? Quando aquecer, para você não queimar a sua peça. E aí ela já fica coladinha aqui. Eu vou aplicar aqui, aliás, eu já apliquei a minha etiqueta, vou só mostrar a minha peça finalizada para vocês. E terminamos a nossa carteira, tá bom? Olha como fica bem firme o nosso imantado aplicado desta forma. Então, depois de pronta, ela ficou com uma medida de 17 centímetros por 12. 17 por 12, tá bom? Ela fechada, ela ficou com 12 por 9, tá bom? Então, este foi o resultado da nossa aula de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Olha só o espaço dela. Eu vou pegar uns cartões e colocar aqui para vocês verem. Olha aí, gente, que legal. Se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo com as amigas. Dá para fazer rapidinho, em 1 hora, 2 horinhas, depende de cada pessoa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!